Olá, meus irmãos. Essa é uma oportunidade de estarmos juntos, de promovermos um pouco de comunhão entre nós. Vivemos uma nova realidade, uma enfermidade ainda pouco conhecida tem assolado a humanidade. Existem aqueles que estão apavorados diante disso, existem aqueles que estão fazendo pouco caso do que é a enfermidade. O momento requer cuidado, o momento requer atenção àquelas que são as pessoas que conhecem mais de perto a enfermidade ou que conhecem paralelos desta enfermidade para nos ensinar. Algumas das coisas que nos passam já têm alguma base científica, outras são experimentos. É um novo tempo. Um novo tempo que tem solicitado de nós, imposto a nós um certo isolamento. E isso me preocupa. Me preocupa porque, ao vermos nas próprias Escrituras histórias de homens que viveram isolados, nós sabemos o quanto isso pesou para as suas almas. Assim foi Ezequias, foi Jeremias, foi Jó. E agora, de certa forma, nós estamos passando pela mesma experiência, uma solicitação de que nós fiquemos mais isolados para não transmitirmos os vírus e protegermos, assim, o segmento da sociedade que é mais vulnerável a isso. Há um texto nas Escrituras, muito bem conhecido, o Salmo de número 133, que diz o seguinte: como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Esse salmo destaca muito bem o que é a vida em comunhão dos irmãos, os irmãos estarem juntos. Uma realidade que hoje, dadas as condições, nós não podemos e não devemos fazer isso. Já existe uma determinação clara que nós não podemos nos reunir para culto, já existe uma orientação de que não façamos reuniões com mais do que 5 pessoas. Então nós, de certa forma, estamos vivendo um certo isolamento, e um isolamento importante. Assim, essa bênção que é vista aqui como o relacionamento dos irmãos está bastante comprometido nos nossos dias pelas medidas que se fazem necessárias. Bem, o que podemos fazer nesse tempo? Vamos observar aqui no Salmo. Ele diz que esse convívio dos irmãos é como o óleo que desce, que é colocado na cabeça e desce pela barba, e desce até chegar à orla. Era comum naquela sociedade usarem de óleos perfumados que, postos na cabeça e descendo pela face, eles tinham o papel de hidratar e de refrescar. Então, aqui ele compara a experiência de viver com os irmãos em comunhão, em alegria, como algo refrescante. Também ele compara com o orvalho que desce lá no Monte Hermon. É conhecido como um orvalho forte que traz um frescor numa terra tão quente, ele traz um refrigério. A condição climática é mais agradável do que aquele calor típico naquela região. Então veja, ele compara também aqui a comunhão dos irmãos, o convívio dos irmãos, o estar junto dos irmãos, como uma bênção que traz um refrigério. E hoje, pelas razões que já sabemos, nós não podemos estar juntos. É aconselhável e determinado não estarmos juntos em certas condições. Vamos perder esse tipo de relacionamento e essa oportunidade? Em parte, nós vamos perder. Porém, nós podemos agir de uma forma que nos estimulemos à comunhão, o relacionamento e o cuidado uns com os outros. Em primeiro lugar, observe, ele descreve que o óleo desce pela barba. Depois ele fala que ele desce até a gola. Quando ele fala do orvalho, ele desce. Então, quando pensamos em termos de comunhão com os irmãos, vamos pensar que essa comunhão também desce. Ela vem do alto. A fonte da alegria, do refrigério,
é de Deus. O corpo de Cristo é o meio, mas isso vem de Deus. E então isso nos estimula a, nesse tempo de um pouco mais isolados, buscarmos o nosso Deus, estarmos em comunhão com o nosso Deus, de onde vem a nossa chamada para pertencermos ao povo de Deus. Esse tempo de crise é um tempo de você se aproximar ainda mais de Deus. Nós podemos perder muitas coisas nessa crise, mas podemos ganhar muitas outras. E entre elas, nós podemos ganhar um aprofundamento da nossa relação com Deus. Nós podemos viver isolados? Podemos, mas nós também podemos lançar mão dos recursos que temos e expressarmos nosso amor e cuidado pelos irmãos em Cristo que não podemos encontrar. É hora de nós recuperarmos os nossos telefones e começarmos a ligar para os nossos irmãos que estão quietos, isolados. É tempo também de nós usarmos dessas redes sociais e assim nos estimularmos. Nós temos a orientação de não nos reunirmos em koinonias, nos grupos, nos lares, mas vocês são suficientemente criativos para usar recursos das redes sociais para que assim nos encontremos ou vocês se encontrem em grupo e dessa maneira você possa de alguma maneira ser estimulado, ser encorajado, ser aquecido, ser acolhido e ao mesmo tempo você fazer isso com outros. A comunhão com os irmãos presencial tem um impedimento importante nesse momento. Mas isso não é fundamental para a nossa fé. Se nós formos criativos, atenciosos, tomarmos iniciativa e dentro dos nossos círculos estimularmos o nosso relacionamento, seja pelo telefone, seja pelas redes sociais, seja por reuniões em que vocês possam, por via das redes e dos recursos tecnológicos, se reunirem, se falarem, se estimularem. Estejam atentos a isso. A comunhão com os irmãos é fundamental. Nós vivemos uma crise de saúde? Sim. A crise de saúde ameaça as pessoas com o isolamento? Sim. Mas você pode ser abençoado e você pode ser uma bênção que vem de Deus, sendo um instrumento de Deus promovendo esse relacionamento. Preste atenção no que ele diz no final do versículo 3. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Busque esse Senhor, que é quem promove a bênção e a vida, e seja um instrumento na vida dos seus irmãos em Cristo. Deus abençoe vocês.